Bom dia a todos. Este hino, a cruz que me deu para eu levar, ele foi escrito baseado em Mateus 16, versículo 4, versículo 24. Diz assim a palavra de Deus: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Agradecemos a Deus por aqui estarmos, agradecemos a Deus por mais um dia e agradecemos a Deus porque cada um de nós tem a sua missão. O Senhor nos convida para tomarmos a nossa cruz e seguirmos a Cristo. O Senhor nos convida, a nossa cruz é algo que nós temos na nossa vida e que, por amor a Cristo, nós carregamos. É aquilo que nós renunciamos por amor a Cristo. É aquilo que nós aceitamos, renunciamos naquilo que nós aceitamos por amor a Cristo Jesus. Que o Senhor nos ajude a renunciar, a negar a nós mesmos e carregar a nossa cruz. Neste momento, felizes por mais um dia de vida, felizes por aqui estarmos, nós vamos convidar o pastor Roberto para fazer uma oração, vamos colocar os nossos joelhinhos no chão para falar com o nosso Deus. Pastor Roberto? Bom dia para vocês, tudo bem? Bom dia, pastor, que sorriso lindo, pastor, que alegria ter o Senhor conosco. Agora online, mas se Deus quiser, se Deus nos conceder a graça, um dia teremos o Senhor aqui em Fortaleza ainda. Amém. Pastor, por gentileza, o senhor pode fazer a oração e logo em seguida compartilhar conosco o pão. E lembre-se, a voz é do Senhor, mas a mensagem é de Deus. Amém. Vamos estar em oração. Então, feche seus olhos, nós vamos estar orando nesse momento. Querido Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pelas infinitas bênçãos que o Senhor tem concedido a cada um de nós. Obrigado também por ter nos acordado nesta manhã com vida, com saúde e, principalmente, disposição para ouvir a sua voz e colocar em prática cada palavra que nós ouvimos aqui. Pai querido, Tu sabes das necessidades de cada um de nós que aqui estamos também. É possível que alguém esteve acordando esta madrugada para buscar o Senhor por um desejo pessoal, algo, alguma necessidade, um anseio, alguma situação que precisa ser resolvida. Tudo isso, Senhor, nós colocamos nas Tuas mãos. Abençoa essa pessoa que aqui está e que, ao abrirmos a Tua palavra, mais uma vez, o Senhor possa falar com cada um de nós. Por favor, Senhor, estamos aqui e representamos o Teu povo. Cada um de nós representamos aqui uma parte do Teu povo. Representamos a família de Deus, a família do Senhor. E que o Senhor possa estender esta bênção para os nossos familiares também. É o que nós te pedimos e lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém. Privilégio, viu? Estar aqui junto com vocês para compartilhar a palavra do Senhor. Amém? Era para eu estar, acho que na sexta-feira, mas não consegui estar. Tomei uma vacina um dia anterior e aí eu acabei perdendo a hora. Mas hoje nós estamos aqui. Mairani, muito obrigado pelo convite, viu? De estarmos juntos neste momento. Irmã Leni também está aí, firme e forte. Temos a Joide aí conosco também. Temos a Cesiane. A Cesiane está aí também, olha aí, ó. A Rosineia, a Rosângela, a Júnia,
Tem mais aqui a Giane, a Cida, a Beluxa, a Ruth, a Conceição, a Ana Maria. São esses nomes que eu estou vendo nessa primeira tela aqui. Que Deus esteja abençoando a cada um de nós nesse momento. Bom, a mensagem que eu tenho para compartilhar com vocês nesta manhã está lá no livro de Mateus, Mateus capítulo 5. Aqui é mencionado o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, né? Jesus, ele pronuncia aqui algumas palavras de exortação, alguns ensinamentos representando ali a sua graça, demonstrando a sua graça e o seu amor para o seu povo. É interessante que quando a gente pensa no Sermão do Monte, às vezes a gente pensa somente nas bem-aventuranças, né? Mas o Sermão do Monte, ele é bem extenso, ele não é tão pequeno assim. O Sermão do Monte, ele abrange 3 capítulos da Bíblia, 3 capítulos. E hoje nós vamos falar um pouquinho do objetivo, quando Mateus ele escreve aqui esta parte da Bíblia inspirada por Deus, o que ele queria falar para nós? Qual é a ideia que Mateus ele gostaria de estar transmitindo para nós? A primeira ideia é um paralelo entre Jesus e Moisés. Essa é a ideia principal de Mateus, porque ele está escrevendo para os judeus, entende? E os judeus, para que eles pudessem crer no Messias que estava vindo, né, em Jesus como Messias, como nosso Salvador, o Cordeiro de Deus que estava vindo para ser sacrificado em nosso lugar, era necessário fazer uma relação entre Jesus e Moisés, para que os judeus eles aceitassem os ensinamentos de Jesus. Era necessário que quando os judeus estivessem olhando para Jesus, eles estivessem relembrando de Moisés, eles tivessem como referência Moisés, porque Mateus, ele relata Jesus, ele apresenta Jesus como o novo Moisés. É isso que nós vemos aqui. É essa ideia que está implícita aqui no Sermão do Monte, quando Mateus ele descreve. Mas é um sermão muito importante, significativo e com certeza fará uma diferença tremenda na sua vida. E olha só quem acordou aqui, ó, com o travesseiro dela, ó. Aqui, ó. A Heloísa acordou aqui, ó. Fala oi, Elo. Oi. Pega uma cadeirinha lá, Lu, para você ficar aqui pertinho. Veio com o travesseiro. Olha lá, a mãe vai pegar uma cadeirinha para você, tá bom? Bom dia para vocês. A Laurinha está aqui estudando também. Família toda acordou essa madrugada, viu? Mas vamos na leitura? Mateus, capítulo 5, o versículo 1 em diante, ok? É importante também você prestar atenção nos detalhes, tá? Os detalhes fazem toda a diferença, ok? Então, preste atenção nos detalhes. E, ao final, você vai ver quão grandes coisas Deus ele tem para nós nesta manhã. Mateus, capítulo 5, versículo 1 em diante. Todos estão me ouvindo aí? Tá tudo certo? Beleza? Tá me ouvindo aí, Mairani? Sim, pastor. Então, maravilha, é que todo mundo está quietinho, né? Para ouvir, né? Tá certo. Vendo Jesus as multidões, aqui, o Sermão do Monte, ele já inicia-se com um propósito. Jesus, ele quer falar para uma multidão. Vendo Jesus as multidões, ele subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los. Então, quem estava acompanhado de Jesus nesse momento? Uma multidão, mas não era apenas uma, era as multidões. Imagina? Então, tinha muita gente ali, muita gente. Eu imagino que aquela montanha, né, era um formigueiro de pessoas. Tinha muita gente. E os discípulos também estavam ali acompanhando a Jesus.
A primeira das bem-aventuranças, versículo 3, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Olha a importância, né, de você ser um pacificador, aquele que promove a paz. Eles serão chamados filhos de Deus. Não seja um irmão briguento, não seja uma pessoa que só vê problema na igreja, nas pessoas, em casa, na família. Não, seja um pacificador. Quando alguém se levantar para brigar, seja aquele que acalma o coração, que abranda o coração, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande a vossa recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Amém? A ser perseguido por alguém é algo prazeroso? Não, não é algo prazeroso. Mas o texto bíblico diz que aquele que se levanta para falar do amor de Deus, de certa forma, ele vai sofrer algum tipo de perseguição. Então, deixa Deus te usar. Se, enquanto Deus estiver te usando, você estiver sofrendo alguma perseguição, algum constrangimento, lembre-se que os profetas do passado, eles também viveram coisas semelhantes e até piores do que as que nós estamos vivendo. E aí o sermão, ele continua. Jesus, ele fala que nós somos o sal da terra. O sal para que serve? Ele serve para dar sabor. O texto também fala no versículo 14 que nós somos a luz do mundo. Pode, por acaso, esconder, né, uma cidade iluminada que está sobre uma montanha? Não tem como esconder essa cidade, entende? Pode esconder uma candeia, quando você acende a luz dentro de casa, você deixa, tem como esconder? Não tem como. O cristão não tem como esconder-se na sociedade, sabe? Nós estamos ali para ser a luz, para ser o sal. Então, quando nós estamos em contato com as pessoas, nos relacionando com as pessoas, é para nós sermos a luz do mundo, o sal da terra. Nós precisamos entender isso. Aonde nós estivermos, nós precisamos ser bênção para as pessoas. O texto também diz, né? Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão está sujeito a um julgamento do tribunal, e quem lhe chamar... E quem lhe chamar também estará sujeito ao mesmo julgamento. Chamar de tolo estará sujeito ao inferno, ao fogo do inferno. Olha só, aqui Jesus ele começa a ampliar a lei. Lembra que Moisés ele escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, eles são chamados livros da lei, e Jesus aqui ele amplia a lei. Olha o novo Moisés aparecendo. Ele amplia, né? O texto, né, a lei diz, não matarás, mas Jesus amplia. Qualquer pessoa que proferir palavras que machucam, que ferem, também está quebrando esse mandamento. Qualquer que chamar o outro de tolo, também está quebrando esse mandamento. Aí Jesus disse, ouviste o que foi dito? Quem disse? Não adulterarás. Quem disse? Foi Moisés que escreveu. Perceba Jesus aparecendo aqui, sendo apresentado como novo Moisés. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Olha, Jesus ampliando a lei. É legal isso, né? Nós entendemos por que o texto está sendo escrito desta forma.
Qual a intenção do autor ao escrever dessa forma? É porque eles estavam escrevendo para os judeus, e os judeus, eles precisavam olhar para Jesus, mas enxergar primeiro Moisés. Eles precisavam, para entender o contexto da lei que Jesus estava ensinando, eles precisavam olhar primeiro para Moisés, porque Moisés eles reconheciam como profeta, um grande profeta, e através de Moisés eles aceitam agora o Messias, é apresentado a eles o Messias. E aí Jesus ele vai ampliando. Também ouviste o que foi dito, né? Não julgarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Ouviste o que foi dito. E aí Jesus ele vai falando da vingança, do amor ao próximo. Ouviste o que foi dito, amarás ao teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Olha Jesus ampliando. É bonito nós vermos isso, né, na palavra do Senhor. Jesus tem um objetivo aqui, tá? Quando ele é apresentado desta forma, ele tem um objetivo. Mateus, ele quer que as palavras aqui do Sermão do Monte alcance o coração ali dos judeus e também o meu e o seu coração. Que nós venhamos ter uma amplitude da lei do Senhor, dos ensinos do Senhor, para que ele seja vida para cada um de nós. Aí vai discorrendo, Mateus ele vai discorrendo aqui muitos assuntos, como se deve orar, e aqui Jesus ensina a oração, né? E ele explica como deve ser feita a oração. E aí é apresentada aqui a oração do Pai Nosso, do versículo 9 em diante. Não devemos jurar falsamente, né? Apresenta aqui a questão do jejum, apresenta também os tesouros no céu, capítulo 6, versículo 19. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre essa terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu. No céu. É importante se preocupar com as coisas dessa terra, é importante, mas nós devemos acumular tesouros no céu. Às vezes a gente fica correndo atrás, né, das coisas, levanta cedo, vai trabalhar, corre atrás disso, corre atrás daquilo outro e tal, e esquece de passar tempo com Deus. Esquece de que a empresa que nós estamos trabalhando ali, às vezes é uma oportunidade que Deus está nos dando para nós falarmos do amor de Deus para o dono da empresa, para os funcionários, entende? Às vezes a gente corre atrás de tanta coisa e esquece que Deus, ele nos deu uma família, e para essa família nós devemos compartilhar o amor dele, né? Isso é acumular tesouro, né? Para a eternidade. A luz e as trevas são os olhos, a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir às riquezas e a Deus. Versículo 25, a ansiedade, não andeis ansiosos por coisa alguma. Pode alguém acrescentar um palmo à tua vida? Não pode. Às vezes a gente fica ansioso pelo que come, pelo que veste. Olha os passarinhos, né? Você já viu algum passarinho capinando? Algum passarinho, né, desesperado? Não. Deus provê para eles o alimento. Deus provê tudo que eles precisam, a água, tudo. Se nós valemos mais do que as aves do céu, imagina o que Deus, né, ele pode fazer para cada um de nós. O capítulo 7, né, o juízo, aqui fala, não julgueis para não serem julgados, pois com o critério que nós julgamos as pessoas, nós seremos julgados. Eu costumo dizer que se for para nós errarmos, nós devemos errar pelo lado da misericórdia, sabe? Às vezes as pessoas estão mais aptas a julgar, sabe? A estender um pré-julgamento sobre outro, sabe?
Nós devemos fazer perguntas quando você vê uma pessoa tendo uma postura errada, fazendo algo que é contra os princípios que nós acreditamos, nós devemos fazer perguntas. Por que será que essa pessoa está se comportando assim? Será que ela está bem? Será que está acontecendo alguma coisa com ela? E, sabe, as perguntas nos levam a desenvolver essa questão da misericórdia, sabe? Do senso da justiça, mas a justiça que vem de Deus, não a justiça humana. A justiça humana é condenatória, a justiça divina é salvífica, entende? E assim nós devemos viver, sabe? Mateus capítulo 7, o versículo 7 diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois tudo que pede, recebe. Presta atenção nesse detalhe. Jesus está falando para alguém aqui. Interessante que quando você está pregando a palavra do Senhor, está anunciando as boas novas da salvação, é importante você entender qual é o público que está ali, quem está ali, né? Jesus estava falando para milhares de pessoas, mas aqui ele estava falando para alguém específico. Tinha alguém ali que Jesus estava falando isso. E esse alguém ouviu o que Jesus falou. Alguém aqui arrisca dizer quem estava ali? E Jesus falou? Alguém arrisca em dizer para quem Jesus estava direcionando essas palavras? Tinha alguém muito necessitado ouvindo Jesus. Ele estava falando para todos, mas de maneira especial tinha alguém ali que Jesus estava falando ao coração. É interessante. E veja, a Bíblia, ela é um livro que foi escrito para aquele tempo, mas para o nosso tempo. É possível que tenha alguém aqui também. Toda vez que a palavra de Deus ela é aberta, existe pelo menos um necessitado. Pelo menos um necessitado. Amém? É possível que Jesus esteja falando para alguém aqui também. Eu vou ler de novo. Qual é a tua necessidade? O que tem machucado você? O que tem afligido o seu coração? O que tem te perturbado? Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á a porta. Pois tudo que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Amém? De maneira especial, aqui Jesus está falando, né? Do poder do Espírito Santo. O poder que está à disposição para transformar, para restaurar, para nos animar. E aí, logo em seguida, Jesus ele diz: entrai pela porta estreita, pois larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. São muitos os que entram por ela. Perceba que quando Jesus está dizendo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e a porta se abre, Jesus está falando num contexto de salvação. Tinha alguém ali ouvindo, que estava muito necessitado, e que talvez estava se achando indigno da salvação em Cristo Jesus. Às vezes, por aquilo que estava fazendo, né? Naquela época, a doença estava relacionada ao pecado, sabe? Quando uma pessoa tinha uma enfermidade muito grave, ela carregava também o estigma de ser um pecador, de aquilo ali ser um julgamento de Deus sobre a sua vida. É por isso que Jesus, ele relaciona isso num contexto de salvação. Entrar pela porta estreita. A porta estreita é fácil de passar? Alguém já tentou passar por um lugar que cabe somente você? É difícil num corredor estreito. O caminho da salvação, ele é estreito. É preciso deixar coisas para trás, para nós continuarmos caminhando. E aqui eu vou caminhando para o encerramento também. E Jesus fala sobre o fundamento, o verdadeiro fundamento da nossa vida espiritual. Versículo 24 do capítulo 7. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras... Olha, nós começamos no capítulo 5 e já estamos no capítulo 7. Veja como que o sermão da montanha ele se estende. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica,
será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. A rocha aqui é Cristo. A ênfase não está na construção. A ênfase está no alicerce. Não é na construção, é o alicerce. Quem é o alicerce da sua vida hoje? Quem? E aí o versículo 28 diz assim, ó, quando Jesus acabou de proferir essas palavras, ao Sermão do Monte terminando. Ao Sermão do Monte terminando. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões. Ninguém deixou Jesus, todo mundo estava ali. Eles estavam atentos, estavam ouvindo, assim como você continua aqui, ouvindo. Quando Jesus terminou, as multidões estavam maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Como é que as multidões estavam? Maravilhadas. Estavam impressionadas da autoridade que Jesus tinha para falar às multidões. E aí, no capítulo 8, aqui sim se encerra o Sermão da Montanha. Veja, no capítulo 5, olha só, é importante destacar isso, ó. O capítulo 5, o versículo 1, ó. Vendo Jesus as multidões, ele subiu lá em cima para falar. Foi lá no alto para falar. Capítulo 8, versículo 1. Ora, descendo ele do monte, tinha uma pessoa que não podia subir. Quando Jesus subiu, tinha alguém que queria subir, mas não podia subir. Você já foi impedido de estar na presença de Deus? Nós vamos depois. Põe aqui. Você já foi impedido de estar na presença de Deus? Você já foi. Nós vamos buscar também. Você vai obedecer? Ah, então tá bom. Você já foi impedido? Tinha uma pessoa aqui que estava sendo impedida de estar na presença do Senhor. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiam. E eis que um homem leproso, ele não podia subir porque ele era leproso. O leproso não podia estar no mesmo lugar que as outras pessoas. Então, ele ficou no pé do monte. Ele ficou ouvindo. E lembra quando eu falei? Quando Jesus pronuncia ali, né? Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e acharei. Jesus estava falando para esse homem de maneira específica. Jesus sabia suas reais necessidades. Sabia do que ele estava precisando. E este homem leproso, ele ouviu o que Jesus disse. Ele aceitou as palavras do Senhor, os ensinamentos do Senhor. E ele disse, eis que um leproso, tendo se aproximado, olha, ele ousou se aproximar de Jesus. Um leproso não podia se aproximar. Mas ele sabia de quem ele estava se aproximando, que era Cristo. Ele ousou se aproximar e adorou. Adorar significa colocar o rosto na terra. E ele se aproximou de Jesus, colocou o rosto na terra e adorou o Senhor, dizendo, não tem, dizendo, Senhor, se queres, pode purificar. Perceba que ele faz a relação com o texto, pedir e dar-se-vos-á. E aí ele diz, Senhor, eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor pode purificar. E aí Jesus, ele diz, eu quero. O texto diz, Jesus estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, eu quero, fica limpo. E imediatamente, ele ficou curado da sua lepra. Amém? Nós vamos correr. Vai lá que amanhã para você. A Elô falando aqui, né? Imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Amém? Deus seja louvado por isso, né? Vem cá, Elô. O pai vai abrir. Vem aqui então. Vem aqui então. Ó, deixa o pai terminar aqui.
Qual é a tua necessidade hoje? O que você está precisando? Qual é a tua necessidade? Jesus, ele termina o Sermão do Monte, né? É interessante que as multidões, elas ficaram maravilhadas. Elas ficaram maravilhadas com aquilo que Jesus estava falando. Mas somente uma pessoa reconheceu quem era ele. Reconheceu que era o Cristo. Apenas uma pessoa, o mais indigno, reconheceu quem era o Cristo. E você? Você também ouviu? Aí vai abrir. Espera um pouquinho. Tá? A Elo é autista, né? Então, o tempo dela já se foi, né? Mas eu quero dizer para você, depois de ouvir a palavra do Senhor, quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Você está precisando de alguma coisa? Está lutando com alguma situação? Algum pecado acariciado? Alguma situação na tua família, no teu trabalho, na tua casa? Quem é Jesus para você? Faça a oração do leproso. Senhor, se tu queres, podes me purificar. Se for para eu continuar leproso, eu vou continuar servindo ao Senhor. Mas se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. E o texto bíblico diz que Jesus diz, eu quero, fica limpo. Imediatamente, ele ficou limpo da sua lepra. Amém? Que Deus possa te libertar hoje também. Que Jesus seja verdadeira libertação para cada um de nós nesta manhã. Que Deus te abençoe. Fica com Deus. Até a próxima. Mariani, é contigo. Amém, pastor. Pastor, Deus seja louvado. Glória a Deus. Nós te agradecemos imensamente. Demais, né? Foi uma bênção, pastor. Nós agradecemos a Deus pela mensagem. Pedimos uma bênção especial sobre você, pastor, a sua família, o seu ministério. A Elô, Deus te abençoe, querida Elô. A Elô acordou querendo ir lá no correio, querendo ver se o carteiro trouxe alguma coisa para ela. Pois, pastor, se o senhor quiser, nós vamos continuar, mas nós sabemos que o senhor tem as suas tarefas, nós agradecemos, nós vamos ficar em oração e o senhor quiser, pode ir ajudar a esposa aí com a Elô, viu? Obrigado, viu? Fica com Deus. De coração. Antes dele sair, eu preciso falar, Irani. Pode falar, Aline. Pastor Roberto. Oi. Antes de você sair, eu também quero agradecer. Antes de você sair, eu quero agradecer a você pelo carinho, pela atenção, pela mensagem tão maravilhosa, tá? Laura, Heloísa. Estamos juntos. Amém. Que Deus continue abençoando vocês ricamente. Beijo para todos. Falou. Tchau. Fica com Deus. Amém. Meus queridos irmãos, Leni, você ligou para o pastor, né, para que ele estivesse aqui, e nós vamos orar, irmãos. Muito obrigada, Leni, por você também ter ligado. Meus queridos, o pastor Roberto, ele é pastor da igreja lá de Colatina, e nós somos agradecidos a Deus. Ele é lá do colégio Edessa, né? O colégio adventista que nós temos lá em Colatina, e também da igreja da irmã Leni. E nós ouvimos uma mensagem dele uma vez e eu fiquei muito feliz em ver o amor dele com a filha, como ele ajuda a esposa, como ele cuida da filha, a paciência que ele tem com a filha, e isso tocou muito o meu coração. Eu sou professora e sou psicopedagoga, e a gente trabalha muito com crianças especiais, né? E vendo o cuidado, o amor dele, a paciência com a Elô, isso não tem como não tocar os nossos corações. Sabemos que é Deus, né? Porque só Deus pode dar paciência. Paciência é um fruto do Espírito. Só Deus pode dar paciência, bondade, tudo de bom vem do Senhor, né? E então, quando nós vemos essas coisas, a palavra de Deus diz, pelos frutos os conhecereis. Quando nós encontramos pessoas com
com os frutos do Espírito, né? Nós nos lembramos deste versículo, pelos frutos os conhecereis, que nós também sejamos batizados pelo Espírito Santo de Deus, que nós também tenhamos paciência, bondade, perseverança, oração, alegria, que são os frutos do Espírito Santo, né? Vamos dobrar os nossos joelhos e vamos falar com o nosso Deus. Vamos fazer a oração para iniciarmos as considerações sobre a mensagem que Deus enviou para nós nesta manhã. Quem gostaria de orar? Irani? Oi, irmãzinha, você pode fazer a primeira oração? Faça a primeira oração. Amém. Quem pode fazer a outra oração? Quem gostaria? Se ninguém mais puder, eis-me aqui. Então, a irmã Leni vai fazer a primeira oração e a irmã Júnia vai fazer a segunda oração. Amém. Vamos orar ao nosso bom Deus? Antes de fazer a oração, eu quero dizer para vocês que já tem 4 anos que nós temos o pastor Roberto como nosso pastor nesse distrito, e esse ungido do Senhor, ele veio para fazer a diferença nesse distrito. Vocês precisam de ver, tá? A fé, a perseverança que este homem tem, tá? Com a família, com a filha, como que ele tem demonstrado a perseverança, tá? Este homem tem sido uma bênção na PAI aqui de Colatina, onde a filha estuda, e ele não somente levou a filha para estudar, mas ele transmite, ele ajuda lá na direção com as mensagens para ajudar outras crianças também. Este homem, ele deve ter, eu não olhei se ele está aqui presente, se ele saiu, mas ele tem sido uma bênção para o distrito. Ele tem deixado um exemplo muito forte de fé e perseverança para nós, tá? Vamos orar? Querido Deus poderoso Pai, Deus criador dos céus e da terra, Deus digno de toda honra e louvor, muito obrigada, meu Deus, pela mensagem tão maravilhosa que nós ouvimos pela manhã, que foi trago pelo nosso querido pastor Roberto. Muito obrigada, meu Deus, por sermos a luz do mundo. Nos ajude a cada dia sermos o sal da terra, sermos a luz do mundo. Cada dia nós possamos brilhar, possamos ser luz no nosso lar, possamos ser luz na nossa comunidade, por onde passarmos, que as pessoas olhar para nós, possam ver em nós o brilho de Cristo Jesus. Pai de amor, que o Senhor abençoe cada pessoa que está nessa sala de consagração. Abençoa-nos, ajude-nos a dizermos hoje, não eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Senhor, nós sabemos, reconhecemos que sem Ti nada somos, nada podemos fazer. Então, por favor, que os anjos acampem ao nosso redor, que o Espírito Santo permaneça em nós durante esse dia, para que ao passarmos, Senhor, mesmo pelas dificuldades, mesmo enfrentando alguns desafios, nós possamos dizer que nós sabemos que nós não estamos só, porque o Senhor se faça presente em nossas vidas. Perdoa os nossos pecados, consagra as nossas vidas e nos conceda a salvação em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, Paizinho querido. Continuando na tua presença, queremos te agradecer por mais um dia, amanhecer aqui, Paizinho, com o Senhor. Queremos te louvar pela vida do teu servo, que tão bondosamente veio falar conosco, transmitir a mensagem que o Senhor nos enviou através dele. Ó Pai, como foi mencionado aqui por tua serva, tu sabes como ele tem sido instrumento do Senhor, onde o Senhor o tem enviado, e hoje não foi diferente. Hoje, Pai, nós conseguimos meditar no amor do Senhor. Hoje nós conseguimos, mais uma vez, compreender que quando o Senhor fala, até a natureza obedece. Obrigada, Senhor.
Obrigada por esta família que o Senhor nos concedeu. Obrigada pelo Pentecostes, através de nós. Obrigada, Pai, pela sala de consagração. E obrigada, Senhor, por cada mensageiro aqui enviado. E hoje, de uma maneira especial, quero suplicar ao Senhor bênçãos singulares na vida do pastor Roberto, de toda a sua família, a sua esposa, a Laura, a sua filhinha, a Elô. Tome, Senhor, em tuas mãos. Que eles continuem sendo bênçãos do Senhor em dias tão difíceis como esses que estamos vivendo. Entendemos que já está chegando a hora, Pai. E, por tua graça, sentaremos à mesa todos juntos e nos regozijaremos junto ao Senhor por toda a eternidade. Ali permaneceremos. Obrigada, Senhor. Em nome de Jesus eu te oro e no nome dele eu já te agradeço. Amém, Senhor. Amém. Ouve-nos, Senhor, nosso Salvador. Incline-se a ouvir e dá-nos tua paz. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Meus queridos, neste momento nós iniciamos as considerações. Aqueles que sentirem o desejo de compartilhar conosco o que o Espírito Santo falou ao seu coração através desta mensagem, está aberto agora. Irani, Bom dia, irmãzinha. Seja bem-vinda. amém. Eu quero falar um pouquinho, foi assim, maravilhoso, nesses 30, marquei os minutinhos, que meu querido pastor falou. Falou nesses 37 minutos, falou algo muito importante para nós. Né? Eu achei muito interessante quando ele falou para quem que Jesus estava falando, tá? E eu não sabia. Você sabia, Irani, que ele estava falando para aquele leproso? Irani? Não, eu não sabia. Pois é, eu achei muito interessante. Eu não sabia, Irani, que ele estava falando para aquele leproso. E aquele leproso foi bem ousado, né? Porque eles não podiam chegar, mas ele sabia, Irani, meus queridos, ele sabia a quem ele estava se dirigindo. Ele sabia que ele estava indo a um Deus de amor, tá? Então, que nós possamos também ir até a Jesus e falar das nossas dificuldades. Eu achei muito interessante, Irene, achei muito interessante, tá? No entanto, ele foi curado. E assim como ele foi curado, como ele pediu a cura, que nós possamos também sermos curados espiritualmente para a honra e glória do nosso bom Deus. E eu achei muito interessante no Mateus 5, versículo 14, do 14 ao 16, lógico que são todas as palavras, são todas maravilhosas, falando do sal, mas eu quero destacar, como eu já falei a semana passada também, sobre a luz do mundo, quando vem dizendo, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Nem se acende, nem isso, uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Então, Irani, que nós, meus queridos, minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, nós não podemos colocar a nossa luz debaixo do alqueire, mas sim no velador. E para que ela possa o quê? Brilhar toda a casa. Que Deus nos abençoe,
que nós possamos ser a luz do mundo dentro da nossa casa, aos nossos vizinhos, na igreja, na comunidade. Não precisamos de sair falando, olha, está acesa a luz. É só a luz brilhar que as pessoas vão observar. As pessoas vão ver o brilho em nós, o brilho de Cristo Jesus. Moisés, quando ele saía do monte, ele saía brilhando e as pessoas percebiam. Então, as pessoas percebem quando nós temos um encontro especial com Cristo Jesus. E que assim brilhe também a nossa luz diante da comunidade, diante dos homens, não é isso? Para que vejam as vossas boas obras. Então, que o nosso bom Deus nos ajude a cada dia, não para ver a Irani, para ver a Júnia, para ver a Jeane, para ver a Rosângela, para poder ver as pessoas, não, mas que através das boas obras eles glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Que nós possamos continuar sendo luz para que as pessoas possam ver em nós e possam dizer, olha, eu quero também servir a esse Deus da Irani, eu quero servir a esse Deus da Irani, da Leni, eu quero. E o nome do nosso bom Deus possa ser glorificado e exaltado. Que cada dia Deus nos dê força, poder dos altos céus, para sermos luz aonde passarmos. Glorificado seja o nome do nosso bom Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém, amém. É interessante que nós tivemos aqui um sermão. A Cesiane falou sobre as bem-aventuranças. Nós tivemos a irmã Leni, que falou para nós que nós somos a luz do mundo. Tivemos aqui um pastor falando conosco que nós não devemos andar ansiosos, que são os gentios que se preocupam, né? Não devemos andar ansiosos, são gentios que se preocupam com o que vão comer, que se preocupam com o dia de amanhã, né? Porque nós devemos confiar em Deus. Os cristãos confiam em Deus, são os gentios que não confiam, que se preocupam, que nós não devemos andar como gentios. Tivemos aqui a Jeane, que falou para nós sobre o caminho estreito, né? E é interessante que o Senhor, que hoje foi dado hoje foi assim, como se fosse feito um lembrete para nós, de que o Senhor mandou as mensagens, nós ouvimos as mensagens, e agora no final, nós tivemos, no início da semana, nós tivemos um lembrete daquilo que nós já tínhamos escutado, né? E, lógico, acrescentou mais o ponto de que todas as vezes que a palavra de Deus é aberta, tem pelo menos uma pessoa que precisa ouvir aquela mensagem. Deus seja louvado, que possamos lembrar do que nós ouvimos aqui nesta manhã e todos esses dias, né? Foi colocado para nós. Irmã Júnia, seja bem-vinda. Amém. Deus seja louvado. Eu estava aqui meditando e ouvindo o pastor Roberto falar, vendo o seu tratamento com sua filhinha, e depois a irmã Leni vem e completa. E eu falei, obrigada, Senhor, porque pegando lá o desejado de todas as nações, né, quando a escritora pega a pena inspirada e começa a falar sobre o ideal de Deus para seus filhos, ela fala que é mais alto do que pode alcançar o pensamento humano. E muitas vezes a gente fica se escondendo atrás das astúcias do inimigo, se justificando por ser assim, por deixar de ser. E eu vejo como Deus é magnífico em direcionar a nossa vida.
A palavra do Senhor diz ser perfeito como eu sou perfeito. E muito recentemente, conversando com uma pessoa, ela falou assim comigo, é impossível. Eu falei, não é impossível, se está na palavra do Senhor, é possível, porque a palavra do Senhor diz que tudo é possível para aquele que crê. E ali nós oramos, choramos, e entendemos que Deus falava conosco, que precisávamos tomar uma nova direção nos nossos hábitos. E aí eu entendo que eu tenho muita dificuldade com tudo, eu entendo que Deus pode todas as coisas. E de todas essas coisas que Deus pode, Ele pode me transformar. E eu quero ser transformada. Eu quero chegar ao ideal de Cristo, ao ideal de Deus. E eu quero ler um parágrafo do livro Desejado de Todas as Nações, no capítulo Sermão da Montanha, que diz assim: o ideal do caráter cristão é a semelhança com Cristo. Como o Filho do Homem foi perfeito em sua vida, assim devem seus seguidores ser perfeitos na sua. Jesus foi em todas as coisas feito semelhante a seus irmãos. Tornou-se carne da mesma maneira que nós. Tinha fome, sede e fadiga. Sustentava-se com alimento e refrigerava-se pelo sono. Era Deus em carne. Ele compartilhou da sorte do homem. Não obstante, foi o Imaculado. Foi o Imaculado Filho de Deus. Seu caráter deve ser o nosso. Diz o Senhor dos que nele creem. Neles habitarei, e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Eu louvo a Deus por isso. Porque eu jamais imaginei que eu pudesse me tornar uma pessoa pacificadora. De todos os homens que eu conheço, o meu pai é o homem mais pacífico que eu conheço. E ele não tem a verdade presente que eu tenho. E Deus tem me dado a oportunidade de ficar perto dele, de falar do amor de Jesus para ele. Mas quem sou eu, com todas as características que eu tenho, para falar desse amor para um homem que, apesar de não conhecer a verdade, tem todas as características de Cristo para mim. E eu louvo ao Senhor por todas as oportunidades, por todo momento de aprendizado. E eu entendo que quando nós ensinamos, mais aprendemos do que ensinamos. Principalmente quando falamos do amor de Deus. Em todo o tempo, Deus está à nossa disposição. E de tudo que o Espírito Santo falou comigo hoje, ficou esse trecho, esse versículo. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Eu quero ser uma pacificadora. Eu não quero ser uma cristã que entra na roda dos escarnecedores, que não utiliza o dom que Deus me deu para falar somente das coisas dele. Eu quero ser uma propagadora do Evangelho. E eis-me aqui, Senhor, que Deus possa me abençoar, que eu possa vencer o mal que existe em mim, porque Cristo já venceu por mim. Em nome de Jesus, eu sei que essa vitória é dele, ela não é minha. Eu sou só um instrumento. Que Deus possa abençoar cada membro aqui presente, em nome de Jesus.
Amém, amém. Meus queridos, mais alguém? Não havendo, nós vamos... Irmãos, tem uma igreja aqui da cidade dos Sonares, em Fortaleza, que está precisando da ajuda da nossa sala. Eu queria fazer um apelo. A igreja está passando por um momento muito difícil e hoje vai precisar ser tomada uma decisão, vai ter uma reunião e a igreja está precisando da nossa ajuda em oração. A igreja da cidade dos funcionários, aqui em Fortaleza. Eu gostaria de contar com a nossa sala de consagração, que vocês me ajudassem em oração hoje. Eu gostaria de pedir que aqueles que puderem, que passassem o dia em oração conosco, para que Deus resolva essa situação. Eu quero colocar diante do altar e pedir também, cada um que aqui está, se tem alguém que ainda não tem a sua agenda de oração, que faça a sua agenda, anote o nome de todas as pessoas aqui da sala e vamos orar uns pelos outros, irmãos. Estamos bem perto da volta de Jesus, né? Muito perto. Precisamos... Irmã Irani, repete só o nome do bairro aí, por gentileza. Eu sei que Deus sabe, mas é porque eu estou anotando e eu me perdi aqui no nome do bairro da igreja. Cidade dos Funcionários. Obrigada. Tudo bem. É bom que se mais alguém não conseguiu, a igreja da Cidade dos Funcionários. Nós vamos orar uns pelos outros. Anote o nome de cada pessoa aqui do grupo, se você ainda não tem. Vamos interceder, meus irmãos. Precisamos orar uns pelos outros. É momento de fortalecermos, animarmos uns aos outros, orarmos uns pelos outros. Todos os dias, apresentar o nome de cada pessoa que aqui está, né? As pessoas que estão aqui na sala. E eu quero também estender as boas-vindas. Tem alguém que está nos visitando hoje, tem uma amiga, Rosineia, que veio hoje pela primeira vez. E, Rosineia, sinta-se abraçada, minha querida. Queremos te dizer, seja bem-vinda. E o Senhor, é Ele que nos convida. Eu sei que Ele usou uma amiga sua para te convidar, né? Mas saiba que esta amiga foi um instrumento nas mãos do Senhor. Mas é Deus que convida, é Deus que nos convida para irmos a Ele. A palavra de Deus diz que ninguém vai se não for levado por Cristo, né? É o Espírito Santo que move os nossos corações. Então, você está aqui, porque Deus convidou você, Deus fez um convite todo especial para você. E nós ficamos felizes, Rosineia. Se estivéssemos pessoalmente, te daríamos um abraço. Estamos longe, mas pelos olhos da fé, sinta o abraço de Cristo. Sinta que Jesus está te abraçando. Seja bem-vinda. E que hoje seja, um dia foi o meu primeiro dia aqui nessa sala. E eu não saí mais. Que hoje seja o seu primeiro dia de muitos outros dias. Você está sendo convidada não para vir fazer uma visita, você está sendo convidada para fazer parte deste grupo, para fazer parte desta família. Cada pessoa aqui foi convidada para fazer parte desta família. E sinta-se abraçada por Cristo. Você também vai estar na nossa agenda de oração. Estaremos orando por você também, todos os dias, por você e por sua família. Neste momento, meus queridos, nós vamos dobrar os nossos joelhos e vamos orar ao nosso Deus, agradecendo a Deus por essa mensagem tão maravilhosa que Ele mandou para nós, né? E
engraçado que quando a gente lê Mateus, não era como o pastor falou e como está escrito aqui, não era uma multidão, era as multidões, né? Eram muitas pessoas ouvindo aquela mensagem. Mas teve alguém que logo em seguida, que estava ali aguardando Jesus e confiou naquilo que o Senhor tinha dito. Teve alguém, um leproso, ele confiou naquilo que o Senhor disse. Ele disse, pedi, dar-se-vos-á. Que cada um que aqui está, que nós também possamos ter essa fé, confiarmos naquilo que o Senhor disse, que nós devemos pedir e que Ele atende às nossas orações. Né? Devemos pedir, devemos buscá-lo, e se nós buscarmos de todo o coração, nós encontramos a Jesus. Quem pode fazer a oração final? Rosângela, você abriu o seu microfone, você gostaria de fazer a oração final? Eu ou a outra Rosângela, Irani? Ah, foi a outra Rosângela que abriu o microfone. Minha querida, você gostaria de fazer a oração final? Seu microfone foi aberto. Eu posso fazer, Irani, se ela não fizer. Ok, então tá. Pode ser que tenha sido por engano. É a Rosângela Braga, a outra, né? Pode ter sido por engano. Então, meus queridos, vamos dobrar os nossos joelhos e vamos orar ao nosso Deus? Oremos. Querido bom Deus, mais uma vez nós louvamos o teu nome. Somos, Senhor, gratos a ti pelas ricas bênçãos derramadas sobre seus filhos. Aqui, Senhor, em Barreto está uma chuva gostosa, serena, maravilhosa. E eu lembrei da chuva de bênçãos. Então, Senhor, derrama sobre cada família aqui nessa sala representada chuva de bênçãos, de acordo com a tua misericórdia, com a tua bondade, e para que seja para a tua honra e para a tua glória. Senhor, quantos pedidos, meu Pai, e quantos milagres o Senhor tem feito em nossa vida. Nesse momento, nós entregamos em tuas mãos os pedidos que estão na mente de cada um dos participantes. Também, Senhor, para a família do pastor que trouxe a mensagem para nós. Senhor, para a tua igreja, meu Pai, que está necessitando, meu Pai, do Espírito Santo para a tomada de decisão. Senhor, não é fácil, porque como foi pregado, foi comentado, a justiça do homem, a nossa justiça, ela é condenativa, mas a sua é libertadora. Então, que seja feita a sua justiça, meu Pai, para o crescimento, para o aprendizado de todos. Senhor, entregamos mais uma vez os nossos pedidos em tuas mãos e a nossa gratidão pelo que o Senhor já fez, pelo que o Senhor está fazendo hoje e pelo que o Senhor fará por nós amanhã. Senhor, pedimos essas bênçãos e as agradecemos com perdão dos nossos pecados e em nome de Jesus. Amém.
Eu vou encerrar a sala nesse momento. Desejo a todos um bom dia, um dia abençoado na presença do nosso Jesus. E até amanhã. Bom dia, até amanhã.